pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e vamos estudar um pouquinho da nossa língua portuguesa. Preparados? Então vamos lá! Para iniciarmos nossos encontros, vamos falar um pouquinho sobre a importância da história da escrita. Vocês já conhecem? Mas qual que é a importância da escrita? Por que precisamos aprender a escrever, aprender a ler? De onde surgiu? Vamos assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Bacana, né, pessoal? Então, como foi falado lá no vídeo, a escrita teve muitas alterações, né? Foram se modificando, viraram símbolos, até que chegamos nas letras. Letras essas que vocês já conhecem. Bom, existe uma grande variedade linguística. Poxa, o que é isso? Bom, você já se perguntou quais são as línguas mais faladas no mundo?
Vocês sabiam que no mundo todo existem vários tipos de língua? Isso, quando nós falamos língua, é o jeito de se comunicar, de se falar, de se escrever, né? Então vamos lá. Embora existam atualmente mais de 7.000 idiomas, isso mesmo, apenas 23 cobrem mais da metade da população mundial. Vamos lá então, as 10 línguas mais faladas no mundo, vocês sabem? Bom, em primeiro lugar está a língua inglesa. Isso mesmo, o inglês predomina com 1.268.000.000 de falantes. São muitas pessoas, né, espalhadas pelo mundo todo que falam a língua inglesa. Em segundo lugar está o chinês mandarim, com 1.120.000.000 de falantes. Em terceiro lugar ficou o hindi, com 637 milhões de falantes. Em quarto lugar, o espanhol, com 538 milhões de falantes. Em quinto lugar, o francês, com 277 milhões de falantes. Essas são as 5 línguas mais faladas pelo mundo. Mas e a língua portuguesa? Onde que ela está? Vamos lá. Em sexto lugar, o árabe, com 274 milhões de falantes. Em sétimo lugar, o bengali, com 265 milhões de falantes. Em oitavo lugar, russo, com 258 milhões de falantes. Em nono lugar, o português, a nossa língua portuguesa, com 252 milhões de falantes. Perceberam quantas pessoas no mundo que também falam a nossa língua? A língua portuguesa? Isso mesmo. E em décimo lugar, o indonésio, com 199 milhões de falantes. Então, estamos muito bem. A língua portuguesa ocupa o nono lugar do mundo todo. Tem muitas pessoas que também falam a mesma língua que nós. O português é outra das línguas que se expandiu no período colonial europeu. Hoje é a língua oficial de 9 países, divididos entre a Europa, América, África e Ásia. Esta é a nossa língua portuguesa. Vocês gostam? Vocês acham difícil? Bom, tem algumas regrinhas, né? E essas regras nós vamos estudar durante todo o ano. Vamos lá. Na nossa língua portuguesa, temos o alfabeto. Vocês já conhecem, né? O alfabeto é composto por 27 letras. Isso mesmo. Esse alfabeto aqui, ele tem letra maiúscula e as letras minúsculas. Nós chamamos este modelo de letras imprensas. Isso, são letras que vocês digitam no celular, no computador. Quando vocês pegam uma revista, um gibi, um livro, nós usamos este tipo de letra. Letras maiúsculas e letras minúsculas imprensas. Também usamos muito o alfabeto cursivo, certo? Temos também as letras que estão no maiúsculo e as letras no minúsculo. São letras manuscritas, letras que vocês desenham, escrevem com traçado correto, certinho? Bom, retomando, vamos lá, gente. Na língua portuguesa, começamos pelas letras. As letras formam sílabas. Por exemplo, ba, bra, bras. As sílabas formam palavras, certo? Por exemplo, balão, braço, Brasil. As
palavras formam frases. Isso mesmo, as frases são compostas por palavras organizadas que dão sentido. Por exemplo, me dê um balão. Aqui nós temos uma frase interrogativa. Meu braço é comprido. Uma frase afirmativa. O Brasil é um país maravilhoso. Aqui nós temos uma frase exclamativa. Muito fácil, né? Letras, sílabas, palavras que formam frases e quando juntamos as frases, nós formamos texto. Por exemplo, o que é verde, amarela, branca e azul? Cor de anil? É a nossa linda bandeira, a bandeira do Brasil. Aqui nós temos um pequeno texto formado por letras, sílabas, palavras e frases. Bom, pessoal, como nós aprendemos hoje, existem várias línguas e é muito importante nós sabermos comunicar. Vocês já conversaram com um estrangeiro? Vocês conseguem entender o que eles falam? Por isso é tão importante estudarmos cada vez mais. Para isso, é importante aprimorarmos o conhecimento dentro da nossa língua portuguesa. Vocês gostariam de ouvir esta frase em outras línguas? Na língua portuguesa, nós vamos ler assim: o Brasil é um país maravilhoso. Agora, vou deixar para vocês vários áudios com outras línguas. Vamos ver? Brazil is a wonderful country. Le Brésil est un pays merveilleux. البرازيل بلد رائع. 巴西是一个美妙的国家。 Interessante, né, pessoal? Então fica a dica. Aguardo vocês nos nossos próximos encontros. A língua portuguesa pode ser muito divertida. Bons estudos e até lá!